Tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho de estruturas de decisão. Então, é muito comum em códigos de programação, né, independente se a linguagem seja Python ou não, a gente precisar fazer verificações durante o código. Então, por exemplo, eu executar um determinado trecho de código somente se uma condição tiver sido satisfeita, tiver sido cumprida, tá? Então, para isso, a gente usa o que a gente chama de estruturas de decisão, que nada mais são do que utilizar as funções condicionais, né? Ou seja, o if e também o else, né? O if é uma função que vai fazer uma verificação, né? Ele vai verificar se uma condição é verdadeira e, né, executar o código identado abaixo dele, né? Então, muito importante salientar em relação à identação, né? Então, por exemplo, vamos colocar isso em prática, né? Então, eu vou pedir que o usuário ele inpute um número, né, um número inteiro. A gente já sabe como fazer isso, né? Ele inpute um número inteiro, então eu estou pegando o input dele, convertendo no número inteiro, e aí eu vou usar o if, que faz parte do conjunto de funções das estruturas de decisão, para verificar se uma condição, né, uma expressão, então uma expressão, ela é verdadeira, né? Se ela for verdadeira, ele vai executar esse trecho de código da linha 3, né, se o mesmo tiver identado, tá? Então, eu vou simular aqui um caso em que não há, né, uma indentação bem definida, né? Então, esse trecho de código aqui, ele não vai fazer nada, né? A gente está falando que A igual a A, então ele não vai mudar nada no nosso código, justamente para mostrar para vocês a importância da indentação. Então, eu vou colocar a condição aqui, para falar aqui, se o A, né, que é a variável de input ali, que está recebendo o input do usuário, ele é maior que 10, então ele vai executar essa linha de código que não existe, né? Mas aqui é só para mostrar a questão da indentação. Então, na verdade, ele deveria executar essa linha de código, né, que é o print, né? O número é maior, né, maior do que 10, tá? Então, número maior que 10. Beleza? Então, na verdade, o código faria mais sentido, né, se esse print ele fosse lido. Ou seja, se eu imputar um 11 aqui, ele teria que ler esse código. Só que essa linha de código, a linha 4, ela não está identada, né, igual a linha 3. Ou seja, a condição aqui, A pode ser A maior que 10, né, ela pode ser verdade. Ou seja, se eu imputar um 11, por exemplo, 11 é maior que 10, isso aqui é verdade, ele vai ler essa linha de código, né, só que essa linha de código não está fazendo nada. Mas ele também vai ler essa linha de código, né, independente se essa condição ela é satisfeita ou não. Daí a importância da indentação. Então, vamos fazer um exemplo aqui, só para isso ficar um pouquinho mais claro. Então, eu vou colocar uma condição para que essa linha, né, seja falsa, ou seja, a linha 3 ela não seja lida, né? Então, eu vou colocar aqui que vou colocar 3, né? 3 é menor que 10, então a condição seria falso, ele não executaria aquela linha 3, né? Só que, como o print está fora da indentação, ele imprime mesmo assim. Tá? Porque o Python é uma linguagem interpretativa, então ele vai lendo linha a linha, aqui ele só vai ler essa linha 3 se essa condição for satisfeita, né? Depois que ele executou isso daqui, ele vai para essa linha, né? E ele imprime a frase. Tá? Então, vamos colocar aqui, agora respeitando a indentação, né? Vamos executar o código novamente. Então, aqui eu vou colocar A igual a 3, certo? Ele não vai ler, ele não vai fazer nada, né? Porque essa condição aqui, ela não foi satisfeita. Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, A igual a 15, ele vai imprimir que o número é maior que 10, tá bom? A gente também pode usar a função if completa, né? Então, a gente pode colocar um else aqui, né? Um elif, por exemplo. Então, se eu colocar um else aqui, ele vai verificar se essa condição ela é verdadeira. Se ela não for, ele vai pular direto para a linha 5, ou seja, ele vai printar que o número, né? O número é menor que 10, tá? O número é menor que 10. Então, se eu colocar aqui o 2 é menor que 10, então o número é menor que 10. Então, isso aqui é uma estrutura de decisão bastante simples, né? Mas que faz que a gente entenda, né, como que funciona uma estrutura de decisão. Então, indo para mais exemplos, eu estou pedindo para o usuário imputar a idade dele, né? Estou convertendo isso no inteiro. E se a idade é menor que 18, né, ele vai printar na tela que ele não pode dirigir. Se for maior, e aí caso contrário, né? Se for uma idade maior que 18, ele vai printar que ele tem 18 ou mais anos, né? Porque se a condição aqui, se a idade, por exemplo, for 18, ele vai cair no else, né? Porque 18 não é menor que 18, então vai dar um false. E aqui ele também vai fazer algumas verificações, ou seja, se a idade é menor que 12, né, ele vai printar criança, se a idade é menor, né, que 18, ele printa que é adolescente, se é menor que 60 é adulto, ou então acima de 60 é idoso, tá? Então, vamos colocar aqui uma idade de 25 anos,
né? Então, se eu colocar 25, ele vai printar isso aqui, que eu posso, que eu tenho 18 anos ou mais, certo? Então, ele vai avaliar que 25 é maior que 18, isso aqui é falso, ele vem para cá, imprimir isso, né? Ele vai ver que, nessa estrutura de decisão, né, ele vai ver que a idade, né, ela não é menor que 12, ela não é menor que 18, ela é menor que 60, então ela vai printar que eu sou, né, adulto, tá? Então, vamos colocar aqui, 25. Então, você tem mais de 18 anos, né, 18 ou mais anos, e eu sou adulto, beleza? Bom, agora, né, nesse último exemplo aqui, a gente está avaliando nota e frequência, né, também aí, avaliando duas condições em uma mesma linha de condicional, de uma estrutura de decisão um pouquinho mais complexa. Então, o usuário vai imputar aqui um valor da nota dele, né, na nota do colégio, a média da nota, a frequência, né, em um número de 0 a 1, né, é uma frequência em porcentagem, aí, em decimal, na verdade, né. E aí, se a nota ela for maior ou igual a 5 e, né, aí aqui a gente tem uma junção de duas condições, né, eu preciso que essa condição seja feita e essa condição também seja feita, né, seja verdadeira, tá? Só assim ele vai imprimir que eu sou aprovado. Né? Então, vamos colocar isso na prática, caso contrário, ele vai colocar reprovado por nota ou frequência. Então, aqui, a nota, né, vamos colocar aqui uma nota de aprovação, né, ou 6 que é maior que 5, só que a gente vai colocar uma frequência menor do que 0,7, né? Então, aqui ele coloca reprovado como nota frequência, porque essa condição ela não foi satisfeita, tá? Agora, se a gente colocar nota 7, frequência 0,9, ele vai cair no aprovado, porque as duas condições estão sendo satisfeitas. É isso, então, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.